Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2025, e nesse trimestre nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e a lição de hoje é a lição de número 10, que traz o tema A Liberdade que Cristo nos deu, baseado especificamente no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Lembrando, meus irmãos, que você pode ter acesso a todos os slides e subsídios produzidos pelo ebdemfoco.com na palma da sua mão. Acesse agora mesmo a Play Store do seu telefone e procure por EBD em Foco. Baixe o aplicativo do EBD em Foco no seu telefone e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo ebdemfoco.com na palma da sua mão. Lembrando também, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, então seja um assinante do ebdemfoco.com. Porque você, sendo um assinante do ebdemfoco.com, você terá slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Isso mesmo, slides inclusive editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis, o que dificulta muito para o professor preparar a sua aula. Os slides produzidos pelo ebdemfoco.com são editáveis, o que facilita para o professor ministrar a sua aula. O conteúdo dessa assinatura, temos os slides de adultos, slide das lições de jovens e mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores. Acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato agora mesmo com a nossa equipe pelo WhatsApp. 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Gálatas, capítulo 5, verso 2, que diz: Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo está dizendo aos irmãos que não é apenas o ato em si de circuncisão, mas era que eles estavam se circuncidando porque acreditavam que o ato de circuncidar era necessário para o aperfeiçoamento espiritual deles. E nesse caso, Paulo está dizendo, se vocês fazem isso com essa intenção, então vocês estão abandonando Cristo. Então Cristo não tem valor nenhum para vocês. Ainda que Paulo, por exemplo, tenha autorizado a circuncisão de Timóteo, porque nós temos dois momentos muito importantes sobre a ideia da circuncisão no ministério de Paulo, que é a circuncisão de Timóteo e a não circuncisão de Tito. Paulo não admitiu a circuncisão de Tito, mas admitiu a circuncisão de Timóteo. Por quê? A circuncisão de Timóteo era para satisfazer ou para amenizar o impacto entre os irmãos judeus leigos. E a não circuncisão de Tito foi uma decisão que Paulo tomou, porque quem estava exigindo a circuncisão de Tito, na verdade, eram aqueles que ele chamou de falsos irmãos. Eram os judaizantes que estavam ali para proclamar uma nova doutrina e eles estavam, na verdade, nas palavras de Paulo, arrumando confusão. E por essa razão, Paulo não admitiu fazer a circuncisão de Tito. Por isso, aqui nós precisamos entender esse contraste, né? Essa dinâmica desse texto de Paulo em relação a esses dois eventos. Uma vez Paulo autoriza e outra vez não autoriza, e aqui ele condena veementemente a ideia da circuncisão. A ideia da circuncisão que Paulo condena aos Gálatas era porque os Gálatas estavam circuncidando como uma forma de garantia de piedade, de que sendo ele circuncidado,
eles seriam mais piedosos, estariam se santificando mais. E Paulo diz que não era assim que eles avançariam na fé. Não era assim que eles se santificariam, mas eles se santificariam por crer em Jesus Cristo. O resumo da lição nos diz: o abandono da liberdade que Cristo nos deu tem causas desastrosas. Deus nos dá em Cristo a liberdade. E esse ponto da liberdade, nós vamos ver isso na lição, é muito importante a gente discutir. Porque muitas pessoas perguntam: que liberdade é essa, né? Que liberdade é essa que Deus nos dá em Cristo Jesus? As pessoas pensam que essa liberdade é para pecar, mas é justamente o contrário. O homem pecador, ele é escravo do pecado e nós somos libertos do pecado. A nossa liberdade é justamente para podermos adorar, servir a Deus melhor, com mais qualidade, com mais dedicação, ser mais grato, uma vez que o pecado, a nossa natureza pecaminosa, escravizada, impede-nos de sermos adoradores mais eficazes, mais aperfeiçoados. Então, a liberdade que Cristo nos dá é justamente a liberdade de não sermos oprimidos ou limitados pelo pecado, mas assim nós temos acesso livre ao trono de Deus para adorar, para pedir, para orar e para suplicar. O texto bíblico se encontra em Gálatas capítulo 5, do verso 1 até o verso 9. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas com certeza você está estudando não só o capítulo 5, mas toda a carta de Paulo aos Gálatas, que é muito importante para todas as lições. Nossa introdução. Nesta lição, Paulo trata de uma situação em que é preciso fazer uma escolha. Ou os Gálatas criam em Cristo e viviam pela fé, ou se firmavam na circuncisão. O que Paulo está dizendo para os irmãos? A circuncisão e Cristo não podem andar juntos. A lei e Cristo não andam juntos. Como assim, Mel? Que história é essa? A lei foi abolida? Não. Nós já falamos isso nas lições anteriores. A lei cumpriu um propósito. Ela cumpriu o seu propósito. Não é que a lei foi revogada, não é que a lei foi amaldiçoada, não é nada disso. A lei cumpriu o seu propósito. Ela veio, Jesus disse isso, a lei veio até João Batista. E a graça e a fé veio com Cristo. A lei cumpriu o seu propósito. Então não há necessidade dela estar associada ou andar junto com Cristo. Porque toda vez, Paulo deixa isso bem claro, toda vez que nós associamos o cumprimento da lei, as demandas, né, os mandamentos da lei, os estatutos, né, todas aquelas regras, toda vez que nós associamos isso a uma vida de piedade, a uma vida de justificação, junto com Cristo, nós estamos anulando Cristo. Nós estamos dizendo que Cristo não é suficiente, precisa de ajuda. E não é isso. A lei teve o seu período, ela cumpriu o seu propósito e Cristo tem o seu propósito. Os dois não anulam um ao outro, mas também não andam junto, porque cada um tem propósitos diferentes. E os Gálatas precisavam fazer esta escolha. Ou ser fiel à lei, e aí seria um problema brutal, porque além deles não conseguirem cumprir a lei, eles ainda estariam se afastando de Cristo. Eram dois problemas graves. Além de perder a presença de Jesus, além de rejeitar a Jesus, eles estavam se colocando debaixo de um jugo que ninguém, a não ser o próprio Cristo, ninguém jamais conseguiu suportar, jamais conseguiu carregar. Ele mostra que a liberdade que conseguiram em Cristo pode ser retirada quando eles decidem substituir o evangelho de Jesus, que receberam pela fé, pela guarda da lei, de preceitos que não lhes foi ordenado a guardar. Eles estavam diante de uma situação que eles precisavam fazer uma escolha. Viver a liberdade. Que liberdade é essa? Olha só, lembra que a lei, a escravidão da lei, era porque deveria viver pelo preceito da lei, mas ninguém conseguia viver. Como ninguém conseguia viver, o resultado disso é condenação. Porque o que a lei diz? Se você mata, você morre. A lei diz isso.
A lei não propõe uma justificação. A lei não propõe um perdão. A lei mostra o resultado do pecado. E o resultado do pecado é morte. Então o que acontece? Eles estão abandonando Jesus para viver debaixo da lei. E aqui eles estão abandonando a liberdade, que é ter fé em Jesus, para se colocar em algemas, se colocar novamente sobre a escravidão da lei, porque a lei trazia escravidão, para eles poderem se justificar. Eles estão abrindo mão da liberdade em Cristo para se justificarem pelas obras que eles faziam cumprindo os preceitos da lei. Então eles estavam jogando fora a liberdade, porque a liberdade é viver pela fé, para se amarrarem, se algemarem, se aprisionarem a preceitos legais que não podiam mudar a vida deles. Os falsos ensinos tinham suas consequências. Os gálatas estavam caindo da graça, brigando uns com os outros e dando ocasião à carne. Gente, nós precisamos entender isso aqui é muito sério. Todo falso ensino tem consequências desastrosas. Aqui, Paulo vai dizer que uma das consequências, além do decair da graça, do sair da presença de Jesus, do perder a salvação, imediatamente na comunidade havia um problema. Esses falsos ensinos estavam gerando brigas, contendas e uma adesão de uma vida de carnalidade. Todo falso ensino traz consequências desastrosas e é por isso que nós temos que ter cuidado com todo falso ensino. Primeiro tópico, a circuncisão tem algum valor? Estejam firmes na liberdade. Qual é o valor da circuncisão? Nós precisamos estar firmes na liberdade. Paulo orienta que os gálatas sejam firmes, não vacilantes, na liberdade que receberam do evangelho. Eram como se eles devessem assumir uma posição fortificada e por ela lutassem. Essa posição era a liberdade ofertada por Cristo, que corria o risco de ser perdida caso aderissem de vez à lei de Moisés e desprezassem o ensino do apóstolo. Olha só, não é porque nós vivemos pela fé, somos salvos pela graça, que não há luta. Não é por isso. Nós lutamos para permanecer na fé, mas nós não lutamos para sermos justificados. Nós lutamos para permanecer na fé, para permanecermos nessa posição fortificada, nessa posição de fé, porque é iminente a luta. O próprio Paulo, mais para frente, vai discorrer sobre essa guerra que existe entre carne e espírito. Se existe uma guerra, então existe uma luta. Se existe uma luta, nós precisamos estar preparados e posicionados. E Paulo está exortando aos irmãos da Galácia, e óbvio, exortando a nós também, que tenhamos uma posição fortificada, que a ideia de Paulo aqui de fortificada é uma posição de fé, e que pela fé lutemos para permanecer na fé e não aderirmos ao legalismo. Toda a pregação de Paulo estaria em risco por conta do desvio doutrinário trazido pelos legalistas. A perseverança era mais do que ter uma atitude diante de outras pessoas. Era também uma convicção que deveria ter de forma pessoal, pois haviam sido libertos por Cristo e tinham, pelo Evangelho, a liberdade de serem considerados filhos de Deus. Olha só que coisa extraordinária e que importante. A pregação de Paulo estaria em risco por conta do desvio doutrinário trazido pelos legalistas. Mas os irmãos precisavam ter uma convicção pessoal. Isso aqui é muito importante. Por mais importante que seja a gente ouvir conselhos de pessoas maduras, tementes a Deus, ouvir os nossos líderes, nossos pastores, por mais importante que isso seja, nós precisamos, irmãos, desenvolver uma convicção pessoal da nossa fé.
Olha, eu, por exemplo, que nasci no Evangelho, né, nasci num lar cristão, por muito tempo eu vivi a fé dos meus pais. Mas em algum momento da história da minha vida, eu precisava ter a minha convicção pessoal, o meu encontro com Deus. Parece que os irmãos de Gálatas, né, os irmãos lá da Galácia, eles viviam ainda firmados na fé de Paulo. Quando Paulo se afastou e chegou aos judaizantes, foi fácil eles decaírem. Mas nós precisamos desenvolver uma convicção pessoal da nossa fé em Cristo, ter uma relação pessoal com Cristo. Por isso que o pastor John Piper diz assim, que nós devemos ter autonomia em Cristo, ou seja, que nós devemos buscar um nível de maturidade a ponto de nós dependermos apenas de Cristo. Com isso, o pastor John Piper, nem eu, ninguém está dizendo que a gente não tem que ter pastor, que a gente não tem que obedecer pastor, ouvir pastor. Não, não é isso. Mas você não pode depender 100% dos conselhos das palavras do seu pastor. Você precisa ter a sua convicção pessoal. Você precisa ter o seu relacionamento pessoal com Deus. Você precisa ter a sua experiência de salvação pessoal com Deus. Não se coloquem debaixo de servidão. Ganhar a liberdade é difícil, mas perdê-la é fácil. Deus pôs em liberdade os filhos de Abraão, retirando-os da escravidão egípcia, mas quando chegaram à terra prometida, por se esquecerem de Deus, acabaram sendo subjugados pelos povos que não expulsaram daquela terra. É por isso que as pessoas dizem que não há vácuo, né? Não existe vácuo de poder. Quando um não está governando, alguém vai governar. Quando abandonam alguém, abandonam um senhor, sempre surgirá outro senhor. Os israelitas foram livres do cativeiro egípcio. Deus deu a liberdade para eles. Fez eles uma nação, deu a eles uma terra. Mas quando eles se afastaram de Deus, obviamente, alguém veio governar sobre eles. Foi uma jornada enorme. Foi 430 anos de escravidão, uma jornada enorme para chegar na terra, mas por um instante que eles abandonaram Deus, foram subjugados, foram escravizados novamente. Então, é por isso que a Bíblia tem uma série de advertências sobre nós vivermos de forma vigilantes, para que nós não sejamos capturados pelo inimigo, porque o nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nos dias de Paulo, os romanos subjugavam não apenas Israel, mas também outros povos conhecidos. E os gálatas mesmo tinham os romanos como senhores e sabiam que a liberdade que tinham não era completa. Eles entendiam exatamente o que era isso, porque eles viviam isso de forma política. Ao ensinarem sobre a lei de Moisés, como um adicional à graça de Deus, os judaizantes acrescentavam culpa à vida dos gálatas. Pois se esses não cumprissem os 613 mandamentos que a lei possuía, então por causa de uma única transgressão, a um único mandamento, esses gálatas seriam condenados pela lei toda. Olha só, a liberdade em Cristo nos livra da culpa do pecado, porque Jesus é o cordeiro substituto, né, que morreu em nosso lugar, retirando o nosso pecado, o poder do pecado sobre nós, nos livrando da escravidão, nos livrando da culpa. Mas quando a pessoa adere à lei, ele é obrigado, ele se torna obrigado a viver a lei. E a lei vai todos os dias não lhe absolver, mas apontar o seu pecado e dizer para você. A lei não vai dizer para você se arrepender. A lei vai dizer para você, você é culpado. E ela para aí. Então, o que os judaizantes estavam fazendo com os irmãos da Galácia? Estavam acrescentando sobre ele culpas. Culpas porque eles estavam aderindo à lei, mas a lei não tem o poder de perdoá-los. Então, estavam aterrorizando eles com culpa, porque eles jamais poderiam cumprir aquilo que a lei propunha. A lei propunha cumprir os mandamentos da lei, mas não justificava ninguém. Esse é o resultado de trocar o evangelho pelas obras e pelo esforço próprio. Eles estavam entrando em uma dívida inimaginável, uma dívida impagável, que por sinal Cristo já havia quitado. E esse aqui é dois pontos que são cruéis, né?
Primeiro, eles estavam abandonando a liberdade em Cristo, entrando numa dívida impagável e que é pior, uma dívida que já havia sido paga por Cristo. Que maluquice! A falta de vigilância, a falta de conhecimento da palavra de Deus fazem as pessoas tomarem as mesmas decisões dos irmãos da Galácia. Eles abandonam a fé em Cristo. Eles adquirem para si uma responsabilidade que eles não podem com ela. Uma dívida, como diz aqui o comentarista, uma dívida impagável. E o pior, essa dívida já havia sido paga por Jesus. Eles contraem a dívida de novo, uma dívida que havia sido paga. Uma dívida que não precisava ser contraída de novo, porque se você vive pela fé em Cristo Jesus, essa dívida foi paga por Jesus. Mas eles adquiriam de novo uma dívida impagável e pior, uma dívida que já havia sido paga por Cristo. Outra observação é a de que Paulo os responsabiliza pelo abandono da liberdade para se colocar sobre servidão. É porque falta maturidade, né, irmão? Eles haviam sido ensinados, mas é uma questão de orgulho. Sabe, toda vez que nós pendemos para o lado do legalismo, toda vez que nós buscamos a fazer alguma coisa para nos justificar como cristão diante de Deus ou mesmo diante da igreja, isso é resultado de orgulho, vaidade. Vaidade, é pura vaidade. Toda vez que nós abandonamos a fé para aderirmos à lei, ao legalismo, toda vez que nós buscamos viver uma vida de legalismo, nós estamos expressando orgulho. Nós estamos dizendo assim: olha o que eu faço pela minha salvação. Olha o que eu faço pela minha vida espiritual. E Paulo diz lá em Efésios 2:8 que vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E como é que termina o versículo? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Toda vez que nós associamos boas obras à nossa justificação, à nossa fé, à nossa comunhão com Deus, nós estamos nos orgulhando. E isso é um problema. A salvação é pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar por ser crente. Nós temos, na verdade, que nos render diante de Cristo, nos prostrar e sermos inteiramente gratos pelo que ele fez. Guardar a lei obriga o crente a guardá-la toda. O padrão da lei é altíssimo. E quando uma pessoa não consegue guardá-la por completo, ela se coloca debaixo de uma maldição. O resultado da lei é ou você cumpre ou você morre. Como ninguém conseguiu cumprir, então todos estavam debaixo de uma maldição da lei, que é a morte, porque a lei não vivifica, não justifica. Isso estava acontecendo com os Gálatas. Por acrescentarem ao evangelho a guarda da lei, eles estavam se colocando debaixo de uma servidão não somente desnecessária, mas não planejada por Deus, como eu disse. Eles estavam contraindo uma dívida impagável, desnecessária e já havia sido paga. Eles estavam entrando num negócio completamente desnecessário, completamente absurdo por pura falta de discernimento espiritual. É possível que os Gálatas pensassem que, por viver uma vida antes desregrada, porque eles eram pagãos, né, e o paganismo também tinha suas regras, também tinha seus mandamentos, seus estatutos, suas regras, todo o seu cerimonial, toda aquela situação, o paganismo também tinham, né? E é possível que eles pensassem que por viver uma vida antes desregrada, poderia ser interessante se submeterem a um conjunto de regras, né, mais rígida, que lhes desse uma identidade ou um direcionamento. Tem muita gente que pensa que aceita Jesus, mas precisa viver uma vida sofrida, como forma de expurgar os pecados, como forma de purificação. Não é por aí. Não é por aí. Nós conversamos sobre isso hoje, né, lá na igreja, sobre os extremos que as pessoas vivem. Ou elas vão para o antinomismo, que é lei nenhuma, regra nenhuma, ou elas vão para o legalismo, que é o excesso de lei. Tem pessoas que estão aí nas igrejas de Dave Leonardo, de Ed Renekiewicz, e de outros, né, que eu não vou lembrar o nome aqui.
de Caio Fábio, tem pessoas que vivem na linha desse povo. Tudo pode, homossexualismo pode, todo tipo de bebedeira, enfim, não existe regra. Não existe regra, não existe lei. Existem muita gente assim, ou existem outros que vivem naquelas comunidades que é uma repressão, que é uma opressão, que é um fardo, que é um negócio pesado, que a pessoa não pode sequer... Eu conheço igreja aqui na minha cidade, por exemplo, tem denominação que o pastor diz que os crentes lá não podem ter o WhatsApp nos seus telefones. Não pode ter o WhatsApp, que as irmãs não podem usar salto alto, porque diz que isso é do diabo, que isso é pecado. As pessoas vão de um extremo ao outro. Parece que os Gálatas estão vivendo exatamente isso. Eles viveram tanto tempo no paganismo esbagaçado, promíscuo, que agora eles dizem, não, só a fé não é suficiente. Nós temos que ter um negócio mais rígido, mais duro, para expurgar, para provar que nós estamos de fato livres do paganismo. Não, gente. O que nós precisamos é de fé. O que nós precisamos é de depender de Cristo, não de nos submetermos a determinadas regras, a determinadas convenções humanas, como com aparência, Paulo diz isso, né, com aparência de piedade, mas que na hora de vencer o pecado não serve para nada. O que vence o pecado é a fé, não são os conjuntos de regras. Então nós não podemos viver como os Gálatas, que porque estavam muito tempo no paganismo esbagaçado lá, prostituição, idolatria, agora eles precisavam viver uma vida rígida, pesada, como uma forma de expiação. Não, é pela fé, não é pelas obras. Entretanto, a guarda da lei era um peso, até mesmo para os próprios judeus. Pedro, lá em Atos 15:10, o próprio Pedro, em uma reunião com os outros líderes, reconheceu isso. Quando os fariseus crentes exigiram a circuncisão dos gentios que aceitaram Jesus, ele disse, agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Como que nós vamos colocar algo sobre a vida deles que nem nossos pais, na antiguidade, conseguiu suportar? Como nós vamos colocar um jugo sobre ele? E nós também não conseguimos cumprir. Então, Pedro sabia disso, que a guarda da lei era impossível. Pedro sabia disso, mas os judaizantes achavam que essa era a melhor forma de servir a Cristo. E os Gálatas estavam aderindo a isso. E aqui, irmãos, nós precisamos falar sobre isso, que nós não podemos cair nesses extremos, do antinomismo, né, que não tem regra, tudo pode, ao legalismo, que nada pode, tudo é pecado, e esse fardo é pesado e tal. Nós não podemos cair nesses extremos. O problema era o pecado que a lei revelava naqueles que aguardavam. O que Paulo nos mostra é que os judaizantes ensinavam a circuncisão como algo obrigatório, mas que os gálatas tinham a opção de não fazer. Gálatas 5:2 diz, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Cabia aos crentes não caírem naquele problema. Se guardassem os mandamentos do Senhor, não precisariam passar por uma cirurgia dolorosa e desnecessária. Toda obediência que nós precisamos ter não é por causa de nenhum mandamento, por causa de nenhum estatuto, é por causa da fé. Toda obediência que nós temos que ter é por causa da fé. Nenhum preceito, nenhuma cerimônia deve ser a base da nossa obediência, mas a fé. Mais que isso, Deus tinha como objetivo tratar com corações de carne e não com uma marca na pele dos homens. Quantos problemas podemos evitar se simplesmente observarmos a palavra de Deus e decidirmos atender ao que estamos aprendendo? Os Gálatas é que decidiriam por essa situação. Isso é importante. Não existe justificação por aquilo que fazemos, mas não existe fé que não resulte em obediência a Deus. Temos que entender, irmãos, que nós éramos escravos, mas fomos libertos. E qual é a nossa atitude ao sermos libertos? Fugirmos do nosso libertador?
Não, nos prostrarmos diante dele, sermos gratos, viver para ele, servir a ele voluntariamente. Quando nós falamos de liberdade, não é liberdade para fazer o que a nossa natureza quer. É liberdade para justamente fazer o que a nossa natureza não quer, que é agradar a Deus. Segundo tópico. O fermento leveda toda a massa, separados de Cristo. Guardar a lei implicava uma matemática estranha, crer em Jesus e fazer a circuncisão. O resultado dessa matemática, o resultado dessa conta, era invalidar o sacrifício de Jesus e se colocar debaixo de uma escravidão. Olha o problema. Guardar a lei era uma matemática estranha, com o resultado de escravidão. Olha só o que esse pessoal está fazendo. Nós cremos em Jesus, recebemos o dom, recebemos o Espírito Santo pela fé, mas a nossa santificação será pelas obras. Não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido. Se a salvação, se o poder do Espírito Santo, se o batismo no Espírito Santo foram todos pela fé, por que a nossa santificação vai ser pelas obras? Aonde que está escrito isso? Paulo diz lá em Romanos que a salvação ou a justificação é do início ao fim pela fé. É o crer, o se render, o ser justificado, o nascer de novo, a santificação, a caminhada e a glorificação. Tudo é pela fé, não é pelo que eu faço. É pela fé naquilo que Cristo fez. Na obra de Cristo, no poder de Cristo, no Cristo, e não no que eu faço ou posso fazer. Os Gálatas estão entrando numa situação complicada. Eles estão trabalhando uma matemática completamente estranha com resultado de escravidão, um resultado desastroso. E muitos crentes fazem isso. Irmãos, nós vivemos pela fé. Se você acha difícil viver pela fé, difícil é viver pela lei. Difícil é viver pelos preceitos da lei. Viva pela fé. Como membros do corpo, os Gálatas, que deveriam estar ligados a Jesus, mas estavam se separando dele, e um membro separado do corpo morre. Aceitando a lei, os Gálatas renunciavam à graça. Não dava para ter os dois. Esse não era o plano de Deus. E aqui é um ponto que é importante. Nessa lição, nesse trimestre, nós temos falado, a lei nunca teve o propósito de salvar, de justificar ninguém. A lei tinha o propósito de mostrar que nós somos pecadores. E uma vez mostrando que nós somos pecadores, a lei só mostra que o resultado do nosso pecado é morte, mas ela não propõe justificação. Ela não propõe justificação. E quando os Gálatas abandonam a fé em Cristo para viver o legalismo da lei, os preceitos da lei, eles estão abandonando a única forma de justificação, a única forma de salvação. Abandonando Cristo para viver debaixo dos preceitos da lei, eles estão abandonando a salvação para viver a condenação. Corriam bem. No mundo grego, a corrida era um esporte bastante praticado por atletas e soldados. Não tinha um custo financeiro alto, mas exigia do atleta força e resistência. Não bastava ter musculatura, era preciso saber respirar e manter a respiração condicionada ao movimento de projetar o corpo para frente, continuamente e por um longo tempo, até chegar no destino proposto. Os Gálatas corriam bem, diz Paulo, mas eles pararam. Alguém lhes tirou o fôlego, acrescentando um peso desnecessário. O que eles não perceberam era que, ao aceitar o pequeno corte de pele no próprio corpo, estavam depositando, sem perceber, a sua confiança em ações humanas. Isso implicava parar de confiar em Jesus. Olha só que situação. Os Gálatas estavam caminhando bem, mas alguém fez eles pararem. E por ingenuidade, por falta de conhecimento, por falta de maturidade, eles estavam deixando de confiar em Cristo para confiar em si mesmos. Lembra do que Jeremias diz? Maldito o homem que confia em si mesmo, que faz do seu próprio braço a sua força. Ninguém consegue vencer o pecado com a própria
força, com o próprio esforço. E os Gálatas estavam fazendo o quê? Eles estavam dando ouvido a heresias que tiravam deles o foco do ponto central da sua fé, Jesus. E colocava o foco deles na lei. Eles estavam, por causa de pouca coisa, se desviando daquilo que era essencial. E a gente, às vezes, isso acontece com a gente, irmãos. É bom pontuarmos isso aqui. É bom frisarmos isso aqui, porque a gente pode pensar que isso aconteceu com os Gálatas há 2000 anos atrás. Não, isso pode acontecer com a gente. Coisas pequenas, que para muitos pode ser banal, mas nos desvia do foco que é Cristo para heresias, para nós mesmos, para o esforço próprio, para as obras, e com isso nós nos distanciamos da única fonte de salvação, que é Cristo. Tenhamos cuidado. Um acontecimento olímpico público pode nos fazer entender o que Paulo diz. O atleta brasileiro Vanderlei Lima corria em 2004 nos Jogos Olímpicos de Atenas, quando, faltando 7 km e estando em primeiro lugar na disputa, foi empurrado e segurado por um homem que assistia a corrida, e fazendo com que ele perdesse a vantagem diante dos seus competidores. Ele concluiu a corrida em terceiro lugar e posteriormente foi homenageado com a medalha Pierre de Coubertin, uma honraria concedida aos que demonstram resistência e ética nas atividades esportivas. Esse exemplo nos mostra que fatores externos podem influenciar negativamente a nossa corrida para a eternidade. Pior do que separado, os Gálatas estavam desobedecendo a verdade do Evangelho. Olha só o que aconteceu com o Vanderlei. Olha só, foi um momento rápido. Uma única pessoa fez com que ele perdesse o primeiro lugar. Uma coisa simples, eu lembro muito bem dessa situação. Você pode colocar na internet, você vai ver. Foi algo rápido, muito rápido, mas tirou toda a concentração do atleta. Tirou todo aquele foco que ele estava. Isso comprometeu profundamente todo o planejamento que ele havia feito. E isso pode acontecer perfeitamente na nossa vida. Coisas momentâneas, coisas simples que podem afetar profundamente a nossa alma e até comprometer a nossa comunhão com Cristo e a nossa salvação. Por isso, o exemplo do atleta brasileiro é um exemplo muito bom. Um momento, uma pessoa, um elemento externo pode influenciar, pode desviar o seu foco, pode direcionar o seu futuro, pode direcionar suas decisões e elas podem ser direcionados para longe de Cristo. Então tenhamos muito cuidado. O fermento biológico é um agente levedante que possui micro-organismos vivos e que, uma vez inserido numa massa, faz com que ela cresça. Ele transforma a condição da massa, aumentando seu volume por meio da fermentação. Foi o que aconteceu com os Gálatas. O que os judaizantes fizeram? Colocaram uma nova mensagem. E é claro que nenhuma comparação é perfeita. E a comparação principal aqui do fermento não é que eleva a massa, mas é que transforma, que modifica, dá outra textura, outra aparência. E foi isso que os judaizantes fizeram. Trouxeram uma nova mensagem, os Gálatas ouviram e a vida deles foram transformadas, só que para pior. Na culinária, é um excelente recurso para a fabricação de pães e bolos, mas é igualmente uma referência a um elemento que distorce descontroladamente o ambiente em que foi inserido. Essa é a melhor expressão. A doutrina, né, a heresia dos judaizantes distorceram toda ideia de fé dos Gálatas e agora está levando eles para um grande precipício. O fermento dos judaizantes havia sido colocado entre os Gálatas e estava crescendo e distorcendo todo aquele ambiente saudável de fé, de espiritualidade, de santidade, estava sendo
corroído, distorcido pela heresia dos judaizantes. Mais uma vez, é importante que a gente diga isso, que tenhamos muito, irmãos, mas muito cuidado com as heresias. Uma pitada de uma doutrina errada tem a capacidade de distorcer não só o entendimento dos santos sobre as coisas de Deus, mas pode distorcer também a prática cristã. Isso aqui é importantíssimo. Uma coisinha de nada. Um David Leonardo da vida. Um Valdemiro Santiago. Um R.R. Soares. Falta tempo para eu falar aqui o nome dos caras aqui. Um Caio Fábio. Enfim, uma série de outros pregadores aí que estão na mídia. E eu falei isso que são os mais conhecidos, mas tem uma série de outros pregadores. Uma palavra pode mudar o rumo da sua compreensão. E isso vai mudar com certeza a sua prática cristã e, óbvio, vai mudar o seu entendimento sobre Deus e sobre as coisas de Deus e, com certeza, vai mudar a sua direção em relação a Deus. Uma pitadinha só. Tenhamos muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Terceiro tópico. Estou crucificado com Cristo. A condenação dos falsos ensinadores. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Há um ditado popular que ilustra essa sentença. O mal se corta pela raiz. Paulo mostra que os perturbadores dos Gálatas seriam condenados, né? E a ideia de Paulo é que eles fossem arrancados, porque eles eram um mal profundo. Eles não ficariam impunes, pois estavam atrapalhando o evangelho com uma mensagem legalista. E Paulo está dizendo aqui e nos ensinando, irmãos. Pode parecer duro o que eu vou falar aqui, mas heresias precisam ser arrancadas pela raiz, porque podem contaminar. Ah, mas o irmão é novo. O pastor precisa instruí-lo. Se ele insiste em propagar heresias dentro da igreja, dentro da comunidade, ele precisa ser retirado. Precisa ser retirado, precisa ser proibido. Ah, Mel, que a igreja não é do pastor. A igreja não é do pastor, mas é responsabilidade do pastor zelar pela sã doutrina. Nós não podemos dar abertura para essas coisas. Paulo tem razão. E nós precisamos observar isso. Essas heresias e esses hereges, se eles não se retratarem, eles precisam ser arrancados pela raiz, dando ocasião à carne. Outro perigo pelo qual aquelas igrejas passavam eram dar ocasião à natureza humana por observarem a lei. Paulo fala que a liberdade que receberam não poderia ser utilizada para que a carne prevalecesse. Os Gálatas deveriam se valer da liberdade que ganharam em Cristo para servirem melhor a Deus e uns aos outros. E olha só o que o verso 13 aqui diz. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros. Paulo diz que os irmãos começaram a entrar em contendas. O serviço cristão é um ponto forte da vida de fé, pois é necessário que tenhamos comunhão uns com os outros. Escravos brigam entre si, filhos ajudam-se uns aos outros. Os irmãos estavam vivendo como escravos, estavam se colocando como escravos. O cuidado de uns para com os outros. A prática da liberdade cristã nos impulsiona a cuidar uns dos outros. Se os Gálatas desejavam guardar a lei, que se lembrasse do mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Parece que na Galácia, os judaizantes conseguiram não somente atrapalhar o entendimento da salvação pela graça, mas também gerar conflito entre os irmãos. Veja o perigo de uma heresia, irmãos. Veja o perigo de uma heresia. Uma igreja que provavelmente estava consolidada, homogênea, uma igreja unida. A heresia fez com que os irmãos entrassem numa confusão. Olha só o que diz o verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. O problema era sério. Tudo porque haviam dado espaço para a heresia. Por isso que Paulo tem razão. O mal precisa ser cortado pela raiz, porque senão o problema é muito maior. Lembrem daquela analogia do cesto de maçã. Uma maçã podre estraga todas as outras. Então é preciso tirá-la e jogar fora. Como crianças que estão em um momento de descontração
e poderiam fazer muitas coisas juntas, decidiam brigar uns com os outros porque não querem esperar a sua vez ou por discordarem de uma atividade em conjunto. A liberdade mal direcionada e mal vivida pode trazer a destruição. Os irmãos começaram a brigar. Enquanto todo mundo vivia pelo Espírito, estava todo mundo obedecendo. Mas quando uns começaram a viver pela lei, começou a gerar confusão. Quando se vive pelas obras, se incha e se enche de orgulho. E o orgulho nunca estabiliza um ambiente. O orgulho sempre traz confusão. Nossa conclusão. É possível que o legalismo tenha atraído pessoas e feito com que pensassem que eram mais santas e serviam melhor a Deus, mas Paulo nos mostra que se o Espírito Santo não agir em nossas vidas, de nada servirá guardar as regras. Preceitos nenhum resolve o problema do pecado. Paulo ensina isso. Todas essas coisas têm aparência de piedade, mas na hora de lutar contra o pecado, isso não serve para nada. É a fé que serve. Praticar as obras da lei era pegar um desvio que os levaria para fora do caminho pretendido por Deus. Somos livres para andar no Espírito, ser guiados por Deus e usufruir das bênçãos da salvação e da adoção de filhos que recebemos. E não podemos trocar essas graças por práticas que vão exaltar a nossa humanidade. Sempre que você vê alguém muito legalista, essa é uma pessoa muito orgulhosa. Muito orgulhosa. Nós não podemos exaltar a nossa humanidade e diminuir o poder do sacrifício feito pelo Senhor em nosso lugar. Muito bem, ficamos por aqui. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.